Olá, meu nome é Antônio Fernando, eu sou aluno do curso de Engenharia Civil e vou apresentar o meu trabalho sobre análise de pavimentação patológica em pavimento asfáltico. O meu orientador é o professor Nilson Pereira de Assunção. Um resumo sobre o trabalho desenvolvido. O trabalho ele foi realizado em uma avenida que fica na divisa entre Guarulhos e Arujá, Avenida Manuel Albuquerque Ribeiro. Como vocês podem visualizar aqui na foto, é uma avenida que acaba sendo paralelo à rodovia Presidente Dutra e que alguns caminhões acabam passando por essa rodovia de uma forma errônea por acreditar que ela dá acesso ao rodoanel e aí acaba prejudicando a rodovia em si. O objetivo do trabalho vai ser realizar e identificar e classificar as diferentes patologias existentes aí nos pavimentos flexíveis, apresentar a metodologia específica para a recuperação dos trechos afetados e estabelecer um alinhamento entre a prática de recuperação desenvolvida e as normas regulamentadoras vigentes. A metodologia utilizada, eu irei utilizar a metodologia de estudo aí de caso, com uma análise quantitativa e também qualitativa. A referência que eu irei utilizar está relacionado às normas do DENIT, né, que é a 005/2023, do TER, e também a 146/2012, né? Uma fala sobre a questão de pavimentação flexíveis e semi-rígidos, e a outra fala sobre tratamento superficial, simples e especificação de serviço. No desenvolvimento do trabalho foi feito um levantamento onde a gente identificamos aí 9 patologias nessa avenida. Então, aqui tem um exemplo da figura 1, que a gente fala sobre a questão de panelas e buracos. E para entender um pouquinho melhor, esse problema ele ocorre perto de lombadas, né? E paradas e cruzamentos, sendo associado ao tráfego aí de tráfego com desaceleração, aceleração e freio, que agrava aí a deteriorização devido à condição intempéries local. Em seguida, nós temos a questão de fissura transversal aí do pavimento asfáltico. Essa fissura aí está relacionada também a diversos fatores, como temperatura, desgaste, ação de tráfego e problema no material de revestimento. Tem também a questão de aprofundamento dos trilhos aí de rodas, e isso também está muito relacionado a excesso de peso, ou seja, caminhões que acabam utilizando a avenida para tentar ter acesso à rodovia, e aí por não dar acesso à rodovia, esses caminhões com peso elevado acabam passando nessa avenida, que é a Avenida Manuel Albuquerque Ribeiro. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos afundamentos local, né? Na avenida aí que nós estudamos, existe aí uma deformação que é frequente, né? E ela está sempre perto, relacionados em cruzamentos. E por que perto de cruzamentos? Porque existe a frenagem, a desaceleração de veículos, sobrecarregado e o excesso de alta pressão aí dos pavimentos, né? E aí também a má compactação, o erro de projeto contribui para esses tipos de problema. Escorregamento. Quando nós falamos da questão do escorregamento, ele ocorre devido a problemas de camadas, né, de ligação, que é a camada abaixo aí do revestimento. E se essas camadas não for executada corretamente ou não for usado o material adequado, o pavimento pode escorregar aí e acabar tendo essa deforma. Existe a questão do desgaste do pavimento, né? Esse desgaste do pavimento
Foi observado principalmente depois da abertura do Rodoanel, com tráfego frequente de caminhões indicado, que é causado pelo alto volume aí de veículos pesados. A desagregação, que a gente fala, que é uma patologia que ocorre quando a mistura asfáltica usada no revestimento não é bem feita, resultando aí na separação dos materiais. Essa questão foi pouco comum, mas ocorre principalmente em cruzamentos de semáforo, onde os tráfegos é mais intenso e causa maior dano à pavimentação. A gente vai para a parte de remendos. Esses remendos, ele acontece o desgaste desde o preparo aí e por decorrência do fluxo de veículos e a degradação de remendos mal executados geram e são intermédios para novas patologias. A gente fala dessa questão da exsudação, que também como se fosse uma forma, o asfalto ele acaba virando um filme, e isso está relacionado à questão da superfície ficar muito lisa. Isso, quando a falta da mistura adequada do material de revestimento, ou excesso de ligagem que a gente fala, isso pode levar ao afundamento, trinca e buraco no pavimento. Os resultados esperados foram os resultados foram o que eu mencionei para vocês, onde a gente identificamos essas patologias. Aqui eu identifiquei e quantifiquei isso, a quantidade de patologias que foram na rodovia. Aqui eu já trouxe as manifestações patogênicas geradas, as causas e origem delas e as soluções que são recomendadas, né? Então, estão todas aqui mencionadas. Aqui são os equipamentos que se faz necessário para que se realize esses concertos, tá? Aqui a gente tem a questão da prevenção das manifestações patológicas. Então, a gente tem a questão de planejamento e projetos adequados, material de qualidade utilizado, execução correta desses trabalhos, manutenção preventiva, que é de extrema importância para não se chegar a ter uma patologia mais agressiva. É importante a questão do controle de qualidade, ou seja, está sempre verificando como é que está a questão propriamente dita da avenida, e a capacitação da mão de obra, né? As pessoas que executam esse trabalho, a empresa, os profissionais que estão envolvidos, ter uma capacitação aí para conseguir executar o trabalho de uma boa forma, uma boa qualidade, tá? Vindo para essa parte de considerações finais, por mais que eu tenha mencionado o texto aqui, tem algumas considerações que eu acho importante mencionar. Que grande parte delas estava relacionada no que nós aprendemos no curso, relacionado à parte de engenharia civil, né? Então, quando nós falamos nesse estudo sobre a identificação das patologias e as disciplinas aplicadas no curso, a gente, por exemplo, pode mencionar a questão de mecânicas do solo, né? Que quando a gente aprendeu isso, a gente conseguiu compreender o comportamento do solo sobre a ação das cargas, e isso é primordial no desenvolvimento, quando nós vamos desenvolver ou vai se iniciar aí uma avenida, ter esse comportamento. Materiais de construção, né, que estuda aí os materiais utilizados na pavimentação, como o asfalto, entender como esse material reage e as diferentes condições ambientais de carga é fundamental. Então, questão de projeto de pavimentação, que vai falar um pouquinho lá, que a gente entendeu e aprendeu um pouquinho sobre a questão de suporte das cargas previstas, né, e minimizar os surgimentos das patologias ao longo do tempo, normas e técnicas, legislações, como por exemplo foi usado nesse trabalho aqui, a questão das normas que eu já mencionei,
né? Questão de engenharia de tráfego, tipo de rodovia, a velocidade de rodovia, capacidade propriamente dito de avenida e rodovia. Então essas disciplinas, junto com outras no curso, fornece aí e dá base teórica para a execução, tá? Muito obrigado aí pela atenção e agradeço.